Bem-vindos ao Diário do Poder. Nós estamos inaugurando aqui uma série de entrevistas com pessoas relevantes e, olha, estamos abrindo com uma entrevista luxuosa. A nossa convidada de hoje é Nanda Guardian, que é uma especialista no mercado financeiro, especialista em offshore, por exemplo, que é uma dessas estruturas financeiras sobre as quais temos ouvido falar tanto, e é também um sucesso. Olha, Nanda Guardian é, de fato, hoje uma sensação entre aquelas pessoas que acompanham programas de mercado financeiro no YouTube. E ela está aqui conosco. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada, Débora, por essa oportunidade. E eu não sei se eu já posso fazer a chamada da exclusão. Era isso que eu queria essa é a minha primeira pergunta. Eu queria que você ficasse à vontade para fazer uma chamada de exclusão, como você faz no seu canal. Como que funciona a chamada, né? Quando a gente pensa numa produção de vídeo, a gente dedica para algumas pessoas e exclui outras pessoas. Então, esse estúdio bonito aqui, microfone, toda essa produção é dedicada a pessoas esclarecidas. Então, quem é comuna, de esquerda, social-democrata, progressista, gosta de pagar imposto, fez o L, tudo tá dentro do grupo de comunas. Pai de pet, pai de mãe pet, de planta. curte MPB, vegano, galera do Coque Samurai, né? Gente, pra mim é coisa de comuna, então essa galera está excluída aqui do nosso vídeo. Você não tem paciência, né, Nanda? Gente, não, assim, falando sério agora, não é que é mais uma brincadeira mesmo, né? Porque eu comecei a observar que as pessoas próximas de mim, os clientes, as pessoas que trabalham comigo, ninguém é de esquerda, ninguém. E assim, não partiu de mim essa exclusão, eles que me excluíram. Então eu tinha, né, amigos de infância que pararam de falar comigo porque acham que eu sou muito opressora, coisas assim. Aí até que eu apaixonada pelo capitalismo. Por opressão. Aí, refletindo sobre isso, uma vez eu cheguei meditando, né? Falei, quer saber? Então eu vou passar a excluir eles, já que estão me excluindo. Aí eu passei a fazer a chamada. Agora, Nanda, isso tem ocasionado problemas para você, assim, do ponto de vista pessoal, de relacionamento? Você já falou que há pessoas que se afastaram de você, né, em razão do seu posicionamento. E também você tem sofrido algum tipo de represália, enfim, de alguma rebordosa em razão do seu posicionamento? Sim, ataque de esquerdista sempre. Mas para mim é até um elogio, né? Para mim é até uma honra. É uma homenagem. É uma homenagem um esquerdista não gostar de mim, porque é até bom isso, né? Senão a gente está no caminho certo. É bom para você, né? Mas assim, do ponto de vista de trabalho, relacionamentos, não, pelo contrário. É justamente o fato de eu me posicionar com aquilo que eu acredito, e principalmente aquilo que eu não acredito, aquilo que eu não concordo, que faz com que eu conheça pessoas que pensam como eu e que tenha clientes também. Porque, por exemplo, o cliente hoje vai no escritório para investir com a gente, ele sente tanta confiança porque ele pensa como a gente, ele não precisa pisar em ovos para falar do medo que ele tem de risco Brasil, da questão da depreciação da nossa moeda, de mais impostos, porque o cliente não quer pagar mais imposto, quem gosta de pagar imposto é comuna. Enfim, então assim, do ponto de vista de negócio, trabalho, não, eu acho que eu tenho muito mais a ganhar do que a perder por me posicionar. O lado ruim é realmente ataquezinho, gente incomodada, falando, nossa, que absurdo esse canal, que quanta opressão. Mas isso não afeta você? Não, isso aí é bom, engaja, né? Eu tenho uma atitude muito parecida, assim, eu não me deixo, aliás, eu nem vejo, nem essas redes sociais e tal, para mim não tem muita relevância, assim, né? Eu não me interessa a opinião de determinadas pessoas, a gente tem mais que ignorar mesmo isso, né? Não, é verdade. Eu também, lá no escritório, tem um menino que faz isso também, ele filtra os comentários. Quando é uma coisa assim, um ataque mais pesado, eu peço para bloquear, apagar, mas muitas vezes nem chega para mim mesmo. Tem que ignorar e você já se blinda, né? Fica mais livre. Agora, Nanda, você vem aqui conversar com a gente num momento muito oportuno,
que a gente tem na Câmara agora a aprovação da taxação das offshores. Eu sei que você já vem falando desse assunto ali no seu canal. Como é que você acredita que isso vai impactar aí o mundo dos investimentos, se é que você acredita mesmo que essa medida vai prosperar no nosso Congresso? Eu queria, se eu pudesse complementar, se você pudesse antes explicar para as pessoas que não entendem muito disso, o que afinal de contas é uma offshore ou um trust. Enfim, queria que você explicasse essas estruturas nas quais você é especialista e aí, enfim, sobre o impacto que essa taxação pode causar no mercado, digamos assim. Tá, vamos lá. Offshore é um termo muito genérico. Offshore está relacionado a tudo que está fora da costa. Então, por exemplo, se você compra uma casa em Orlando, você tem uma offshore, porque está fora da costa do Brasil. Isso tecnicamente. Na prática, as pessoas conhecem offshore, o termo offshore está muito relacionado a estruturas financeiras. E aí, estruturas financeiras podem ser de diversos tipos. Tem, por exemplo, empresa offshore, que é uma das mais conhecidas, que é um instrumento que as pessoas usam para pagar menos impostos, para resolver a parte sucessória também. E tem estrutura de trust também, que não é uma empresa. Você no caso, é o settlor da estrutura do trust. E por que essas estruturas elas são úteis? Porque hoje investir no exterior é muito fácil. Qualquer pessoa abre uma conta numa corretora ou até mesmo num banco, na pessoa física, e manda os dólares lá e deixa o dinheiro em dólares. Só que a partir de determinado patamar financeiro, você começa a trazer um problema para a sua família. Por quê? Porque acima de 60 mil dólares existe o estate tax, que é o imposto sobre herança nos Estados Unidos. Seria o equivalente ao ITCMD. No caso do correntista falecer, por exemplo, a sucessão fica muito mais cara se for na pessoa... Na pessoa física, sim. Pode chegar até 40%. É uma tabela progressiva, vai de 18% até 40%, que o governo americano vai lá e taxa. Então, a sucessão ela fica mais complicada. E não é só o imposto também, é todo o trâmite de repatriar esse dinheiro, porque tem um processo de inventário, que no Brasil é uma piada, a questão de demora, o tempo, o custo com advogado, contador, cartório, não sei o quê. Então, assim, passou de 60 mil dólares, a família vai ter um problema. Aí, qual que é a solução? Migrar para uma estrutura offshore. Geralmente, o objetivo número 1 de quem monta uma offshore, de quem tem uma estrutura offshore, é a sucessão. Por isso que, assim, o nosso perfil de cliente, 90% são pessoas mais velhas, pessoas que têm patrimônio constituído, pessoas que têm filhos. Não que você não pode ter uma offshore quando você é mais novo. Um offshore é uma empresa sediada... em um paraíso fiscal. Em um paraíso fiscal. Isso, no caso da empresa. Que pode ser as Ilhas Cayman... BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Bahamas. Não muda muito qual jurisdição usa. O que muda são questões... Panamá também, né? Panamá também. O que muda são questões burocráticas. Por exemplo, tem determinadas jurisdições que exigem contabilidade. Então, pode ser que seja mais caro abrir nesses lugares. Mas, assim, na prática, todas elas têm o objetivo de diferir o imposto. Ou seja, de não pagar imposto enquanto o recurso está na estrutura. Então, muita gente fala assim, mas ter uma offshore é coisa de bandido, é ilegal, é isso e aquilo. Gente, não é. É uma prática absurdamente comum no mercado. Todo mundo que tem dinheiro tem um offshore. Quem tem dinheiro e não tem offshore, deveria se preocupar com isso, para não ter imposto na sucessão. Inclusive, grandes empresas brasileiras, incluindo estatais, também têm bancos, todas. Né? Bancos estatais. Bancos, se a gente pegar os bonds dos bancos aqui, vou dar um exemplo, Banco do Brasil, BTG Pactual, Bradesco, Itaú, pega lá o Itaú Bonds Perpétuos, que são emitidos em dólares lá fora. Vai estar lá escrito Grand Cayman Branch. Certamente deve ter alguma subsidiária, alguma coisa em Cayman para emitir os bonds. Então, assim, é uma prática muito comum no mercado. E não tem nada de ilegal nisso, não tem nada de errado nisso, desde que a origem do recurso seja uma origem lícita, seja uma origem honesta. Então, você trabalhou a vida inteira, trabalhou honestamente, quer proteger numa offshore sem problemas. Ananda, uma pessoa amiga interessada nisso, né, me falou por que tinha desistido. É que ofereceram a ele uma estrutura de offshore nos Estados Unidos, no banco onde ele tem conta nos Estados Unidos, uma corretora. E aí
O negócio custava 1.000, eu tinha que pagar 1.000 ou 1.200 por dólares. ano, para manutenção. Não, pagava uma de abertura mais a manutenção. E a manutenção de 100 dólares mensais e tal. Tá. Aí ele disse assim, eu vou ficar na mão dessa empresa que fez a abertura da offshore para sempre, né? É assim mesmo que funciona ou não? Ou depende da prestação do serviço? Assim, é possível você trocar a gestão, você procurar um outro escritório, por exemplo, para fazer a contabilidade. Tudo isso vai depender da forma como o contrato é feito e como o contrato trabalha. Eu, pessoalmente, acho que uma estrutura de empresa offshore, ela é muito mais complexa do que uma estrutura de trust para investimentos. Por quê? Porque empresa offshore existe toda a complexidade de balanço, de imposto para trazer. Aí, se a pessoa falece, tem que trocar os sócios da empresa, vai ter um custo com contabilidade, com isso e aquilo, com o escritório e parará. O trust não. O trust, o que ele é? É um contrato feito entre settlor, trustee e os beneficiários. O settlor é a pessoa física, pode ser empresa também, mas não tem necessidade. É a pessoa física. O settlor é o trustee é uma empresa que fica em algum paraíso fiscal, que utiliza alguma jurisdição de paraíso fiscal. E os beneficiários é quem recebe aquele recurso na falta do titular. Então, a estrutura do trust, o trust é uma offshore também, só que não é uma empresa. Você não é sócio de um trust, você é settlor de um trust. Então, tem essa diferença. Mas respondendo, depende muito de como que isso foi feito, assim, se vai ter que fazer especificamente por causa de um escritório. Eu conheço casos de gente que começou sendo atendido por um escritório, foi para outro. Mas empresa offshore geralmente tem esses problemas mesmo. Mas voltando à pergunta da Débora, né? Essa taxação que ainda não está sacramentada, mas foi para o enfim, Senado, né? Foi para o Senado e tal. Essa taxação afeta muito esse mercado de offshore? Afeta e assim, eles amarraram de um jeito que existem poucas saídas legais, vamos colocar assim, né? O texto ainda, a gente não tem o texto final, mas o que eles fizeram? Como que foi a história toda? Não é a primeira vez que o governo tenta fazer isso. Esse ano, especificamente 2023, saiu a MP 1171. Então, eles tentaram taxar empresa offshore, trust, pessoa física, pegaram tudo que está fora, tudo que é relacionado a investir no exterior. Eles tentaram passar isso através de medida provisória. Não teve muita repercussão. Aí, o que fizeram? Pegaram o texto da offshore e colocaram na MP 1172, que falava de salário mínimo. Ou seja, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Só para ver se empurrava, se passava, né? Bem coisa de jeitinho brasileiro. Aí, depois tiraram o texto da offshore, da MP 1172, aí virou um projeto de lei, que é o que está acontecendo agora. Qual que é o teor desse projeto de lei? Basicamente, o governo ele quer acabar com o diferimento. Porque hoje uma pessoa que tem, por exemplo, que usa uma empresa offshore através de um banco ou corretora ou uma estrutura de trust, enquanto esse recurso está nessa estrutura, você não paga imposto. Por quê? Porque se utiliza uma jurisdição de paraíso fiscal, Cayman, BVI, Porto Rico, Malásia, enfim. Então, o que o governo quer? Que o cidadão passe a reportar anualmente o ganho que teve. Então, vai deixar de acontecer esse diferimento, essa isenção do imposto sobre ganho de capital, por exemplo. É isso que o governo está querendo fazer. Mas aí, e o cidadão é obrigado a contar o que tem lá fora? Minha opinião sobre isso declarar isso é entregar o ouro para o bandido. Na prática, eu duvido que todo mundo vai fazer isso. É óbvio, não estou incentivando as pessoas a fazerem isso, mas assim, considerando o nível de complexidade que é qualquer estrutura offshore, porque imagina, se você tem uma offshore com uma subsidiária em tal país, numa triangulação, um acordo bilateral, você tem uma estrutura super complexa, de forma que o governo aqui não tem acesso direto a esse recurso, vai ter que contar com a boa vontade do cidadão de reportar. Então, dizer, quero pagar imposto. Exatamente, olha aqui, Estado, me tribute. Eu fiz o L. Coisa de comuna mesmo, né? Comuna. E aí esse projeto que tá aí prestes a ser referendado pelo Senado, taxa em quanto
uma empresa de offshore ou de trust? Eu não lembro os números exatamente, tá? Se eu não me engano, eu acho que varia de 15% a 22,5%. Eu não lembro, isso eu não sei de cabeça. Porque a gente não tem o texto final, tá? Assim, eu li o texto, existem algumas saídas que dá pra gente pensar. Quais são as saídas, caso vá pra frente? O texto, ele fala que esse projeto de lei não é para trustes irrevogáveis. Isso, se foi isso mesmo que eu entendi, porque, como eu falei, não tem nada certo ainda, não, isso é só uma interpretação prévia. Apontaram uma porta de saída. Porque ele fala, esse projeto é somente para trustes revogáveis. Se o irrevogável não passar, pode ser uma saída legal. Uma outra situação é da saída definitiva do Brasil também. Isso é outra eu fico aqui perguntando e acaba que a Débora... Imagina, fica à vontade. Eu sempre estou aprendendo com você, Cláudio. Então, eu estou aqui me deliciando aqui com as aulas que a gente tem com o Cláudio. É muito demandado. Assim, claro. Né? E como não somos especialistas em finanças, muito menos em estruturas financeiras como offshore e trust, eu fico tentando aqui passar todos aqueles questionamentos que nos chegam, né? Você está tentando fazer uma consultoria aqui, que eu já percebi. De repente, né? Não, mas pode perguntar, gente. É complexo mesmo. E assim, eu fico até com um certo receio de comentar sobre isso, no sentido, a gente não tem o texto final ainda, então eu não tenho nem a interpretação final disso. A gente tem um jurídico no escritório que, se é que isso vai para frente mesmo, quando sair, aí sim a gente vai pensar na solução. Mas uma coisa é certa, gente, tem solução para tudo, ainda mais rico. Quem tem dinheiro arruma solução para tudo. Sim. Por isso que eu, assim, do ponto de vista do governo, eu não sei o quanto que o governo espera arrecadar disso. Porque é tão difícil de ser colocado em prática que a questão é como que o governo vai saber o que você teve de ganho de capital numa empresa na Malásia. É muito complicado. É mais fácil. O que seria o mais fácil? O governo tributar aqui, Brasil. Aumentar o IOF, por exemplo, como a Dilma fez. Aí sim seria uma medida mais fácil. Mas é Brasil, né, gente? Assim, eu não duvido de nada. Se isso for para frente mesmo, às vezes inventa alguma coisa, alguma forma. Eu já vi até mesmo você falando que em situações, ocasiões anteriores, não acreditava muito no avanço dessa propositura, porque esse know-how do investimento já é algo que os políticos aderiram, né, há muito tempo. Eles mesmos têm estrutura offshore. Um caso conhecido é o Eduardo Cunha. Exatamente. Ele tem 2 trusts na Suíça, o Cunha. Que ele é, inclusive, recorrente no seu canal ali. Sempre um personagem utilizado para falar e ilustrar um pouco isso, né? Eu não gostaria que o instrumento do trust ficasse vinculado a um político. Não gostaria. Porque passa aquela imagem de tipo, isso é coisa de corrupto, político, não sei o quê. Mas o caso do trust foi um caso bem interessante, assim, o caso do Cunha foi um caso bem interessante para a gente avaliar. Nanda, você nos disse aqui, antes de iniciarmos a nossa conversa, que você vem a Brasília de vez em quando, tem amigos e parceiros aqui e tal. Eu queria que você falasse que no seu canal você não alivia com políticos de uma maneira geral, e eles merecem isso mesmo, merecem esse tratamento. O que eu queria saber de você era o seguinte: quando você desce em Brasília, desce com a mão no nariz, não? Que engraçado. Você sabe, eu até pensei em postar alguma coisa assim, tipo, máscara. Nossa, tem que me proteger dos comunas, né? Que Mas deixa eu... Será que é a cidade que tem mais comuna no Brasil? Será? Ao contrário. Será aqui os comunas foram derrotados, né, nas eleições. O Bolsonaro foi o mais votado, o candidato do Lula perdeu para o governo local, e a candidata ao Senado também foi derrotada. Portanto, aqui você não corre o risco de qualquer tipo de hostilidade. Só quando a militância vem, né? Que a gente fica mais em perigo, Cláudio. Quando a militância vem. Na posse do Lula, eu lembro que eu fui num restaurante aqui em Brasília, o pessoal começou a cantar. Aí eu já peguei um chapéu, falei, eu vou embora daqui. Gente, sério, acontece, né? São Paulo, acontece. Eu conheço gente de São Paulo que foi para a posse do Lula de carro. Sério, eu achei isso um nível de absurdo enorme. Gente, sério, se eu tenho um filho que faz isso... Castigo. Nossa, não
não reconheço como herdeiro. No primeiro governo, na primeira posse do Lula, lá no Lula 1, eu hospedei um casal lá do meu estado, de Alagoas, que veio de táxi. Caramba. Fez um acordo lá com o Uau. taxista e o... Ai, eu acho isso um absurdo. Vieram de táxi, são 2.000 e tantos quilômetros de distância, é muito chão. Gente, a pessoa perde o tempo da vida dela, o tempo que podia estar sendo usado para trabalhar. É que como eu não gosto de trabalhar, né? Então, Tem isso, tem sobre isso. Brasília, você precisa saber o seguinte, Brasília tem duas Brasílias, né? Tem uma Brasília que é aquela que existe entre a Praça dos Três Poderes e a rodoviária, onde fica toda essa canalhada aí federal, né? Uhum. E tem a Brasília da rodoviária para lá, que são 3 milhões de brasileiros, como quaisquer outros, né? Lutadores que estão aí na batalha o tempo todo, né? E tem, como qualquer brasileiro, eles não têm nenhuma responsabilidade. Aliás, Brasília tem muito pouca responsabilidade sobre as presepadas que fazem, por exemplo, no Congresso Nacional, né? Brasília tem 8 deputados federais, então, São Paulo tem 70. Então, assim, o problema são os brasileiros, os políticos que os brasileiros mandam para cá, né? Esses é que acabam fazendo muita bobagem. Eu queria saber de você, ainda nesse campo aí da política, se já lhe passou pela cabeça alguma experiência nesse ramo aí, né? Se você, de repente, já pensou em entrar na política, se filiar a um partido. Deputada Nanda. Se você tem amigos nessa área, como é que você vê isso? Gente, nunca passou pela minha cabeça, não tenho vontade. Assim, eu não me vejo fazendo isso, porque eu acho que o nível de sujeira que eu ia encontrar, eu não sei como eu lidaria com isso. Assim, eu acho que eu ia ficar louca. Uhum. Acho que eu não conseguiria, não teria emocional para lidar, né? lidar com política, assim, é bem complicado. E eu acho assim, eu acho que quando a gente, no meu caso, né, eu sempre fui empreendedora, sempre tive essa veia empreendedora muito forte. Então, essa coisa de gerir uma empresa, de contratar pessoas, de ser um faz-tudo ali, eu acho que tem mais a ver comigo. Então, não tenho vontade. E também não tenho amigos da política, não sou filiada a nada, a ninguém. Tanto que tem gente, assim, às vezes quando eu critico de um lado, vem o outro achando que... Até de comuna eu já fui chamada, acreditem se quiser. Uau! Como? Uma situação que eu critiquei, eu nem lembro o que foi, acho que foi alguma coisa dos juros, na época do Paulo Guedes, alguma coisa assim. E aí a galera me achando esquerdista. Então, assim, mas isso é bom que as pessoas veem que eu critico os dois lados nesse sentido. Óbvio que eu critico mais os comunos, porque não tem como concordar. Olha, Nanda, teve uma outra situação recente que eu acho que é muito importante a gente saber o que você pensa a respeito. O nosso presidente, ele prometeu, fez acordos, acenos para o mercado financeiro e agora apareceu com aquela cara que eu não posso dizer e adjetivar, mas na maior serenidade do mundo, dizendo que não será possível zerar o déficit fiscal. Isso tem uma repercussão no mundo dos investimentos e do mercado financeiro? Como é que vocês receberam aí essa fala, essa declaração do nosso presidente? Eu acho que, assim, esse tipo de proposta, essa irresponsabilidade fiscal gera mais urgência das pessoas de mandar dinheiro para fora, de não ficar exposto no risco Brasil, porque tudo pode acontecer. Em termos de imposto aqui, impressão de moeda aqui, inflação, estavam querendo também diminuir os juros na canetada. Esse tipo de medida, essa irresponsabilidade econômica é uma coisa que não é de agora no Brasil e gera mais a necessidade hoje de dolarizar patrimônio, porque os Estados Unidos também tem seus problemas, ainda mais com Biden, democrata, né, esquerdista, sendo esquerda em qualquer lugar, também tem seus problemas, mas é a economia mais sólida do mundo, é a economia mais estável do mundo. Apesar dos ciclos de recessão, expansão, ainda assim o dólar americano é visto como um porto seguro, diferente do real brasileiro. E medidas como essa acabam depreciando a nossa moeda, né?
Nanda, cada vez mais a gente vê brasileiros, um número maior de brasileiros entrando no mundo dos investimentos, né? Eu vi um levantamento recente da B3 indicando que 1/3 dos novos investidores eram pessoas que investem até R$ 35 por mês. Não é? Até 2/3 investe até R$ 100 por mês. Então, estamos falando 2/3 dos investidores que entraram recentemente no mercado, e deve ser um percentual bastante semelhante daqueles que já estão no mercado há muito tempo. Gente que investe pouco, é gente simples, trabalhadora e tal. É claro que tem um limite mínimo aí para começar a se pensar em investir no exterior. Mas o que é que você aconselharia a essas pessoas? Gente que está consciente da necessidade de investir no seu próprio futuro, de garantir uma aposentadoria melhor, um complemento de aposentadoria, etc. Você aconselha que as pessoas investam diretamente nos Estados Unidos? Hoje é muito fácil, né? Sim, eu vou até responder como eu fazia, tá? Como eu fazia há alguns anos atrás, na época que eu trabalhava no sítio, eu era CLT, eu já tinha essa consciência de investir fora do Brasil. O que eu fazia, gente? Eu simplesmente comprava dólar e deixava dólar parado na conta. Deixava na conta de uma corretora normal. Para quem está começando, não faz sentido se preocupar com estrutura offshore, com empresa offshore, porque essa pessoa provavelmente não tem $60 mil, que é a faixa de isenção ali do State Tax. Às vezes a pessoa nem tem problema com sucessão. Então, por que vai abrir uma offshore? É um custo que vai ter que não faz sentido, não vai resolver um problema na vida dela. Então, eu acho que para quem está começando, como eu fazia, tá? Abrir uma conta numa corretora pessoa física, tem muitas hoje no mercado, e vai mandando dólar lá, vai acumulando dólar, deixa parado em caixa. Eu não sei onde que eu invisto, porque a Bolsa Americana tem muitas opções, de fato, mas não deixa parado. Eu fico pensando, quem simplesmente comprou dólar há 5 anos atrás, manteve parado, sem fazer nada, parado, olha hoje quanto que ganhou de dinheiro se comparar. E se a gente pegar assim, o diferencial de inflação do real brasileiro com o dólar americano, o real ele deprecia muito mais rápido que o dólar americano. Então, a conclusão é que o dólar vai subir no longo prazo. É óbvio que o dólar vai subir. E assim, quando a gente fala o dólar vai subir, eu não estou falando que vai subir mês que vem, semana que vem, ano que vem. Porque no curto prazo, tudo pode acontecer. E são tantas variáveis que impactam o dólar que não tem como a gente prever. Variáveis como balança comercial, exportação, importação, fluxo de caixa de empresa, pessoa física, especulação. Não dá para saber para onde que o dólar vai. Mas o ponto tem que ser, ok, no longo prazo, daqui a alguns anos, eu sei que o dólar vai subir, porque se a gente comparar a economia dos Estados Unidos com a economia do Brasil, o Brasil está muito atrasado em muitos sentidos. Então, no mínimo, simplesmente mandar o dinheiro para fora. Eu fazia isso. E eu lembro que para mim era até uma frustração, porque o que acontecia? Eu ganhava em reais, né? Eu trabalhava no sítio, ganhava em reais. Quando eu mandava para fora, eu via o dinheiro diminuir por 5. Aí eu pensava, nossa, achava que eu tinha mais. Eu lembro uma época que eu abri meus investimentos, eu tinha $7 mil. Era o que eu tinha. Eu investia nisso, tinha $7 mil ali na corretora, que eu tinha ganhado no Brasil. Todo mês eu ia lá e comprava dólar e deixava lá parado. Aí, óbvio, né, com a experiência, é sempre interessante entender algumas aplicações, algumas mais conservadoras, nada muito arriscado. Mas, assim, o investimento mais simples que eu faria hoje para quem está começando, comprar dólar. Mas não dólar para deixar embaixo do colchão, porque tem gente que faz isso. E não dá para... Deixa lá na corretora. Né? Deixa na corretora. O problema de comprar dinheiro físico, dólar físico, são vários, né? O primeiro é a questão da própria depreciação ali da moeda, porque fica ali o dólar físico depreciando, não está aplicado em nada. O segundo problema é o risco de perder, sujar, manchar, cachorro comer, enfim, a questão física ali envolvida. E o terceiro motivo é que o dólar também tem validade. Não sei se vocês já ouviram falar do dólar carinha e dólar carão. Tem validade, dependendo do tamanho ali da figura do Benjamin Franklin. Então, dependendo se você compra uma nota de dólar muito antiga, para você trocar ela depois, você vai ter muito trabalho, porque ela perdeu a validade, ela não tem liquidez. Então, dólar físico, nem pensar, embaixo do colchão, nem pensar.
E hoje tem tanta opção, né, de corretora, de banco, é tão mais fácil fazer. Mas suponha que tem gente que acha que deixar lá na conta de banco não é legal, que a pessoa quer investir. Aí você recomendaria algum tipo de investimento específico? O investimento mais conservador, líquido e seguro hoje em dólar são os títulos do Tesouro Americano. Assim, não tem erro. E hoje eles estão pagando algo em torno de 5,5% ao ano em dólares. E é muito, historicamente, se pegar, porque os juros americanos estão mais alto. Uhum. Então, esse seria um investimento, assim, seria o equivalente ao Tesouro Direto aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos. E tem o Tio Sam ali por trás, então a chance de dar calote, de não pagar é mínima. É um país com uma classificação de risco muito boa, os Estados Unidos. Podemos falar da Argentina agora, Cláudio? Podemos. Eu estou doido para fazer uma pergunta. Desde o começo eu não fiz ainda. Faça, então faça. Eu posso fazer depois. Se você quiser, você responde depois. Responde depois. Vocês que sabem, gente. Que é o seguinte, como é que uma engenheira química formada pela USP deve ter ralado muito para pegar esse canudo? Como é que se apaixonou pelo mercado financeiro? Excelente pergunta. Vamos lá. Gente, tem muito engenheiro no mercado financeiro. E a motivação é única: dinheiro, salário. Eu fiz engenharia química, eu não tive oportunidades na engenharia química. Assim, eu cheguei a trabalhar em chão de fábrica, numa empresa metalúrgica, mas assim, não ganhava bem, não via perspectiva e eu precisava crescer, precisava ganhar dinheiro. Aí, onde que, né, me falaram na época, eu ainda tinha um namorado que trabalhava no mercado financeiro. Nossa, você é a cara do mercado financeiro. Eu falei, quer saber, eu vou tentar então. Vou tentar. Eu lembro que eu fiz um monte de entrevista em banco. Inclusive, eu fiz entrevista no Credit Suisse. Foi a minha pior entrevista do mundo, assim. Eu saí muito humilhada, o cara acabou comigo no Credit Suisse. E aí eu falei, só que isso me gerou mais vontade ainda de entrar no mercado financeiro. Aí, passada essa experiência no Credit Suisse, eu entrei no Citi, eu tentei o processo seletivo do Citi. Foi aí que eu ingressei e comecei a aprender sobre isso. Mas antes disso eu não tinha experiência nenhuma no mercado. Eu vim de chão de fábrica, da engenharia em si. Essa pergunta, antes da gente entrar então no assunto da Argentina, até me trouxe aqui uma outra curiosidade, que eu acho que a gente já pode falar agora, Nanda. Você sempre fala que para chegar no momento profissional que você vive hoje, houve todo um processo. E eu acho que as pessoas não imaginam isso com essa cara de rica que você tem, né? De plena, que você teve que construir o seu escritório, montar o seu escritório, muitas coisas que você usou, inclusive na decoração. Eu já vi você dizendo que foi de maneira manual, que foi você mesmo que fez. O cimento queimado da parede, foi eu e o Thiago que fizemos, não tinha dinheiro ali não. Pois é. Como é que foi isso, menina? Essa trajetória, esse começo, vocês decidiram e foram crescendo. Porque a gente gosta de história de superação, né? A gente não gosta de quem se vitimiza, a gente gosta de quem cresce na vida e tem exemplo para contar. Gente, eu não vim de família rica, não vim mesmo de família rica. Eu entrei no mercado financeiro sem indicação de ninguém. E na época foi a realização de um sonho, porque não é qualquer um que entra no Citi, é um processo seletivo muito chato. Então, não vim de família rica, mas eu costumo falar que existe uma força muito grande no pobre ambicioso, porque o pobre ambicioso, ele já passou por tanta coisa ruim na vida que ele não vai reclamar de qualquer coisa. Então, eu lembro que assim, mesmo nos outros trabalhos que eu tive como CLT, se eu precisasse lamber o asfalto para entregar o resultado, eu faria e eu não ia reclamar. Porque era o que eu tinha, era tudo que eu tinha. Eu sabia que se eu não tivesse aquilo, meu pai não teria condições de me ajudar. Então, a vida toda, assim, eu precisei ralar por uma questão de necessidade mesmo. E quando a gente abriu o escritório, eu abri junto com meu marido, Thiago, a gente é sócio, e ele também é outro que nasceu pobre e ambicioso. E aí, são os dois juntos ali. Então, eu acho o máximo, assim, às vezes tem gente que comenta, nossa, Patricinha, seu pai colocou dinheiro nesse escritório. Gente, não, foi tudo do zero. Tanto que se olhar a decoração, assim, muita coisa a gente fez de forma manual.
O arquiteto, quando a gente usou um negócio que chama arquiteto de bolso. Não sei se vocês conhecem, é um negócio baratinho, assim, você paga, sei lá, 300 e tantos reais na sessão e a pessoa monta um projeto muito simples. Sempre foi tudo muito simples, assim. E eu não tenho vergonha de admitir isso, na verdade eu tenho muito orgulho, porque eu poderia me vitimizar, poderia querer depender do Estado. Mas o que aparece é de muito bom gosto também, né? Parabéns, tá? Foi bem legal, ficou bem legal mesmo. Agora a gente está mudando, agora vamos para o maior, graças a Deus. Que bom, então os negócios estão bem. Estão É isso que eu queria saber, como é que estão os negócios, qual o seu objetivo, qual a sua meta, fazer crescer, expandir, enfim, fale mais sobre o seu negócio. Gente, no final do ano passado, eu lembro que a gente passou dia 31 de dezembro fazendo reunião, porque o volume de negócio foi absurdo quando o Lula ganhou. Absurdo, um medo, assim, surreal, né? Tinha gente querendo mandar tudo para fora, vendendo tudo. Eu não concordo muito com isso, assim, porque eu acho que esse tipo de decisão, ela não tem que ser tomada na base do desespero. Eu acho que é uma decisão justa, válida, realmente, ainda mais com um governo assim. A gente tem que se preocupar em mandar dinheiro para fora por proteção do nosso patrimônio, porque o real é uma moeda muito fraca e que tende a ficar cada vez mais depreciada, mas não tomar essa decisão no desespero. Então, assim, para o nosso negócio, acabou sendo muito bom a vitória do Lula, né? Tô quase fazendo L. Brincadeira, gente. Vou até fazer uma tatuagem do Lula, porque, olha... Assim, mas não, gente, eu não tem como ficar feliz com o Lula presidente, né? Tô brincando, é que eu falo, pra mim, pro meu negócio é muito bom. Eu deveria até fazer campanha para... eu vi uma notícia que só em dezembro, portanto, antes da virada do ano, ou até dezembro, entre a eleição e até dezembro, só aquele Avenue... não sei quantos bilhões. Não sei quantos bilhões, né? Sim. Brasileiros mandando para fora, sim. Mas assim, eu acho que... Posso falar, gente? Mesmo se Bolsonaro tivesse ganhado, o argumento seria o mesmo. Talvez não com tanta velocidade, mas se a gente comparar real com dólar, não tem como. O dólar prevalece em relação ao real, a urgência seria igual, a necessidade seria igual. É claro que com um governo assim, com tantas insanidades, aumenta ainda mais esse senso de urgência, porque como que a gente vai confiar num país assim, do jeito que está, né? Como que você vai deixar, imagina, você trabalhou a vida inteira, vai deixar 100% aqui, mas mesmo se Bolsonaro tivesse ganhado, isso não mudaria o discurso da necessidade de mandar dinheiro para fora. E por falar nessa situação nacional, você recentemente foi fazer um conteúdo que aqueceu os nossos corações. Foi um conteúdo maravilhoso no final das contas, mas com alguns indicativos aí preocupantes. Você levou um termômetro do comunismo para a Argentina. Como é que é o nome? É quase um trava-língua. É o comunistômetro. Comunistômetro. Não consigo. Mas vamos lá, Nanda. O que você concluiu dessa sua ida à Argentina? Conta pra gente os bastidores dessa experiência também. Você estava lá no dia da eleição? Estava no dia da eleição, no domingo. Eu fui no sábado e voltei segunda. Eu fui lá só para gravar. E aí eu levei, de fato, o comunistômetro, que é o termômetro do comunismo. Então, assim, eu ia entrevistar as pessoas, começava com pautas subjetivas, questões filosóficas, aí o comunistômetro já subia, que é coisa de comuna. Ou então começava a falar em defender a indústria nacional, a democracia, sabe, pautas assim, comuna. Atrasadas. Aí, se a pessoa, por exemplo, falasse, eu estou preocupado com a economia, eu acho que o peso argentino foi destruído, a gente precisa mudar isso, a inflação de não sei quantos %, aí o comunistômetro ficava verde, porque não se tratava de comuna. Mas foi bem interessante a experiência, assim, um pouco assustadora, na verdade, porque, nossa, é inacreditável a quantidade de comuna que tem na Argentina. Sério, gente, tem muito esquerdista, assim, e eles defendem pautas que não fazem o menor sentido. Quando a pessoa falava que ia votar no Massa, eu perguntava, mas você não acha que votar no Massa é uma continuação do que a Argentina é hoje? Falei no meu portunhol ali, daquele jeito, né, mas deu para entender.
E aí a pessoa falava que não, que é uma continuação melhorada. Então, uns argumentos totalmente sem sentido. Ah, mas por que que você não gosta do Milei? Ah, porque ele grita. Porque ele clonou o cachorro. Umas coisas assim, sem sentido. Então, por esse lado, foi uma experiência assustadora. Você vê que a mentalidade do esquerdista ela é muito parecida com lá e no Brasil também, essas pautas ideológicas, questões assim. Mas uma coisa boa que eu percebi é que na Argentina o jovem vota no Milei, enquanto que no Brasil geralmente o jovem vota no Lula, né? Generalizando aqui, mas eu entrevistei muito jovem assim que votou falou que ia votar no Milei. Eu acho que porque o Milei ele tem essa presença em rede social muito grande e essa ideia libertária mesmo, que não deixa de ser uma rebeldia, né, do jovem assim que hoje, todo mundo que eu falei que ia votar no Milei falou que estava pensando nisso porque queria ver uma mudança na Argentina. São anos e anos. Porque o Massa representa a continuação de governos corruptos, que não deu certo. Que não deram certo, né? Exatamente. Cristina Kirchner, depois esse Alberto Fernandes, meu Deus do céu, ele deveria entregar, seja quem for o eleito, devia fazer como um antecessor dele, o De La Rua, que entregou o cargo antes do dia da posse, porque tal o estágio de desastre, né, da Argentina. Mas o desastre continua, essa que é a questão. Você sabe que o que impressiona na Argentina, na disputa eleitoral, é a falta de escrúpulos do governo atual na utilização da máquina para ganhar votos. Né? Distribui dinheiro, distribui tudo, né? Nosso dinheiro, no caso. Dinheiro que é pior. O dinheiro do pagador de impostos. Exato. Né? O Massa lá, que é o Sérgio Massa, que é o candidato oficial, né? Do oficialismo, como eles dizem, convidou jornalistas estrangeiros para uma conversa lá, para conhecer melhor as ideias dele, tal, se é que ele as tem. E uma das coisas chocantes, me disse o Fernando Schiller, que é o cientista político comentarista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele disse no ar, contou no ar, que ele ficou muito impressionado porque teve uma conversa lá no Ministério da Fazenda. Nas vésperas da campanha eleitoral, estava lá o ministro em campanha eleitoral e no cargo e dando entrevistas no Ministério da Fazenda. E o prédio coalhado de cartazes do candidato do governo à presidência da República. Uma coisa que no Brasil é absolutamente impensável. A legislação proíbe esse tipo de coisa. Né? Você percebeu isso, essa mão pesada do Estado, naqueles momentos ali na véspera e no dia da eleição lá na Argentina? Diretamente disso eu não lembro assim de nenhuma ocasião, mas um ponto assim relacionado a Estado que me chamou a atenção e que inclusive foram os comentários do vídeo no YouTube, muita gente falou isso: Nanda, você está em Buenos Aires é um celeiro de comuna. Por quê? Porque tem não sei quantos % de funcionário público. Aí é óbvio que vai querer perpetuar a mamatinha do Estado, óbvio. Então, até falaram, você tem que ir vai em outra cidade, outra coisa, até tem essa vontade. Talvez ou volte lá no segundo turno, de repente em algum outro lugar, para ver se tem essa diferença. Porque, de fato, muito funcionário público. Aqui há essa impressão também, né? Muita gente tem a impressão de que Brasília é uma cidade de esquerda em razão do funcionalismo. Tem muito pelego de movimento sindical aqui, né? Todo mundo pendurado aí nas tetas do sindicalismo. Mas o fato é que a população, o número de brasilienses existente hoje é muito maior do que o número de funcionários públicos. Então, isso talvez explique muito o revés da esquerda aqui na capital, né? Inclusive, teve uma resposta que eu vi, Ananda, inclusive, que você não conseguia disfarçar a sua carinha ali de frustração quando ela encontrava um comuna, né? Agora, teve uma resposta que eu achei interessante. Você perguntou, né, sobre essa questão de por que não o Milei, e aí as pessoas falaram que não porque ele representa a privatização da educação, da saúde.
E aí você perguntou para a moça, mas você não acha que o Estado tem que diminuir, que o Estado está muito grande? Aí você lembra da resposta que ela te Ela deu? falou, não, mas a Argentina é muito grande. Aham, A exatamente. gente não faz o menor sentido essa resposta. Porque se for assim, então quanto maior o país, maior tem que ser o Estado. Que correlação é essa? Exato. Se for assim, então Estados Unidos tinha que ter só funcionário público, porque é um país grande. Não, você vê que não faz sentido, assim. São pautas que não fazem sentido. E essa ideia mesmo de que é o Estado que tem que prover tudo, o Estado que tem que fazer tudo. A demonização da privatização, né? Tem um conceito, é até de escola austríaca, que o Hayek trabalhou nisso. Especialidade, né? Eu faço pós em economia pela escola austríaca. Tem um conceito do Hayek que ele chama de arrogância fatal. Inclusive foi o último livro do Hayek, antes de morrer, Os Erros Fatais do Socialismo, e que ele descreve o que é a arrogância fatal, segundo Hayek. É essa ideia de que o Estado pode controlar todas as coisas. E isso é uma arrogância, porque é impossível. E por que é impossível? Porque o conhecimento está disperso na sociedade e não nas mãos de um planejador central. Então, Hayek brilhantemente descreveu, né, esse comportamento arrogante do Estado em achar que pode servir a todas as causas e resolver todos os problemas, o que já foi provado por vários países, em várias situações, que não é assim que funciona. Então é bem interessante, assim, o Hayek é um dos maiores expoentes, assim, talvez o maior expoente de escola austríaca hoje. Não, eu já vi algumas vezes algumas intervenções suas ironizando os políticos, as pessoas que sobre essa questão da iminente taxação de offshore, né? Você dizendo, esses caras todos têm offshore. Todos eles, sim. Aí eu queria saber de você o seguinte, quando você diz isso, você não está afastando a clientela? Ou você tem um compliance próprio que... A gente tem o compliance, dispensa a gente não políticos? atende cliente político. Não atendemos. Por quê? Se for agente público, está fora. Não, assim, funcionário público, sim, mas não pode ter atuação de político, vereador, prefeito, esposa de prefeito, não pode ter... Discriminação, né? Não. Mas isso é até interessante. O dinheiro roubado é muito grande. Exato, e isso porque assim, essa decisão nem foi nossa, tá? O que acontece? A gente trabalha com alguns trustees. O trustee é a companhia que fica no exterior. Depois do caso do Cunha, do trust do Eduardo Cunha, isso ficou tão mal falado que foi uma decisão do trustee, falou, a gente não vai abrir mais para político. Não pode ser esposa, irmão, não pode ter relação nenhuma com político, depois do caso do Cunha. Então, quando a pessoa manda a documentação para abrir a estrutura, tem todo um compliance, eles vão investigar quem é essa pessoa. E se for político, não abre, esquece. Isso, assim, no caso isolado desse trustee, né? Porque tem N empresas que fazem isso, até por isso que eles tentam, né? Todos eles têm, pelo menos a grande parte. Mas eu acho até uma decisão faz sentido, sabe? Porque é complicado mesmo, né? A gente não sabe de onde que vem o recurso ali. Então, a gente hoje não atende político. Zero. Atende funcionário público, óbvio, né? Mas de outras atividades. E já tive a oportunidade de atender prefeito, vereador, mas não dá. A gente nem marca reunião, a gente já fala, olha, por questões de compliance, não podemos te atender. Quer dizer, a gente pode compreender se há essa preocupação lá fora, né? E, portanto, assim, ainda que as empresas aqui que trabalham como você queiram ou aceitem, né, haveria essa dificuldade porque o nome do cara seria vetado lá fora, sim. Lá fora, né? Isso você acha que contribui para, digamos assim, limpar o nome das empresas? Tem muita gente que até por ignorância que pensam mal de offshore ou de trust. Né? Com certeza, eu recebo uns comentários absurdos, assim, isso é coisa de picareta, isso é coisa de vagabundo, coisa de bandido. Eu recebo comentários assim. Eu não acho que, não sei se contribui exatamente para limpar, não, até porque, o que acontece? Tudo que é relacionado a offshore, o que vira manchete é quando tem uma lavagem de dinheiro, alguma evasão de divisas, alguém que está escondendo dinheiro lá fora. É isso que vira manchete. Sempre vai ser assim. Mas as pessoas não falam o outro lado, que gente, todas as grandes empresas têm uma estrutura
em alguma ilhazinha do Caribe. No fundo é a demonização do investidor, né? Do investimento, né? Se o cara tem dinheiro, então tem que morrer, né? Essa noção. Recentemente, agora, no fim de semana, dias atrás, aqui em Brasília, a polícia militar metralhou um carro, assim, fuzilou um carro que rompeu lá, não obedeceu a ordem de parar e tal, numa blitz, né? Caramba. E aí matam o cara, matou o carona, não foi nem um motorista infrator, mataram o carona, né? E muita gente, assim, o noticiário já era assim, motorista de carro de luxo, qual é a relevância da marca que relevância tem a marca do carro, né? Mas assim, é como o noticiário é meio que controlado ali com a versão, né, da polícia e controlado, portanto, pela própria polícia, esse noticiário, então já começa a demonização da vítima para tentar livrar a cara do exagero, da atuação excessiva dos policiais, já chamando o negócio de carro de luxo, né? Então, assim, há aqui no Brasil uma cultura, né? Isso é cultura. De demonizar quem prospera. Quem prospera, exatamente. E todo mundo que prospera é porque ou está enganando as pessoas, ou porque é herdeiro, é privilegiado. As pessoas, elas não... o Mises também fala isso. Tem um livro do Mises que é A Mentalidade Anticapitalista. Ele fala isso. Todo esquerdista, ele é um ressentido invejoso. Porque o capitalismo é um espetáculo daqueles que deram certo. E para o esquerdista, dar certo é sinal que você roubou alguém, que você não foi honesto, que você teve algum esquema, que você ou herdou aquilo. E no Brasil isso é muito forte. Até o próprio Olavo de Carvalho falava muito sobre isso, né? Dessa cultura da mediocridade no Brasil. Que assim, no Brasil é muito comum você ter inveja. Tem até um vídeo dele que ele fala assim que tudo que ele fez, ele nunca foi incentivado por ninguém. Tipo, eu vou comprar um carro, vou fazer alguma coisa. Ah, não, mas você vai ficar metido se você fizer isso. Ah, não, mas... E que é uma diferença até em relação aos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm essa cultura de crescer, de empreender, de prosperar. Por isso que o ambiente é mais propício. Mas o Brasil, culturalmente, tem essa dificuldade mesmo. Você enriquecer, você prosperar é quase uma ofensa, né, para as pessoas. É impressionante. Eu queria saber de você também sobre no seu canal, entrevistas que já vi que você concedeu, você sempre fala da dificuldade que tem de investir no Brasil, você recomenda que se invista o dinheiro lá fora, você já repetiu isso aqui durante a nossa entrevista. Eu queria saber qual é a expectativa que você tem em relação ao país? Você desistiu do Brasil, assim como cidadã, e está apenas assistindo a cena de um país se desbilinguindo, né? Você acha que vai ter aquela cena do último cara apagando a luz? Enfim, qual o seu sentimento em relação ao Brasil? Do ponto de vista de investimento, sim, eu desisti. Se eu abrir a minha conta agora, eu não tenho dinheiro no Brasil, gente. Eu tenho uma conta no Itaú que eu uso só para pagar a conta. Devo ter R$500 nela agora no final do mês. Eu não invisto no Brasil. Não tenho conta em corretora. Tenho essa conta corrente. Todo o meu dinheiro está fora do Brasil para investimento. Até cartão de débito eu uso lá fora. Eu tenho uma conta pessoa física do Citi que eu uso, recebo lá e gasto aqui mesmo. Então, do ponto de vista de investimento, sim, eu desisti do Brasil. Só que o Brasil tem do ponto de vista de pessoa, eu como Nanda, tem algumas coisas boas no Brasil ainda, né? Isso a gente não pode negar. Eu brinco que são 3 coisas boas no Brasil. A comida, que para mim, nenhuma comida no mundo supera a comida brasileira. O clima, que é muito bom. E o povo trabalhador. O brasileiro tem essa qualidade. Ele é muito trabalhador. Se a gente até comparar com o americano, tá? O americano, eu acho que por ser um povo que teve muitas facilidades, é um povo preguiçoso. Você vê assim, hoje você vai nos Estados Unidos, você anda ali por Miami, qualquer Orlando, qualquer cidade, um monte de vaga de emprego. Mas assim, um monte. O americano não quer trabalhar, quer ficar recebendo lá auxílio, não sei o quê, do Biden. Então, e o brasileiro tem isso, assim,
povo guerreiro, sabe? Que acorda cedo, que pega ônibus, que pega metrô lotado. Essa coisa da gana é muito... Eu vejo muito isso, assim, no Brasil. Então, tem as suas qualidades, assim, como pessoa. Eu pretendo morar fora um dia, já estou até mexendo os pauzinhos para isso, mas não dá para a gente também achar que o Brasil é 100% coisa ruim. Não, também tem as suas partes boas. Só que, do ponto de vista de investimento a gente sempre compara risco versus retorno, né? E, infelizmente, o Brasil, a gente tem um altíssimo risco em vários sentidos e o retorno esperado, eu não vejo muito retorno, não vejo muito futuro na nossa economia. Então, eu prefiro já proteger, deixar dinheiro lá fora. Agora, como pessoa, assim, também tem minha família aqui, tem as coisas boas também do Brasil, não dá para desprezar totalmente. A família da gente realmente não tem comparação, né? Aquele aconchego que faz a gente realmente amar esse país e esse lugar. Agora, Nanda, tem uma pergunta que você mesma respondeu no seu canal, que é sobre se vale a pena se posicionar politicamente. Porque, além de ser uma grande profissional, você passou a influenciar também na política do Brasil, por que não dizer assim, né, com os seus comentários. Vale a pena? Vale a pena sim. Assim, pelo menos para mim valeu muito a pena. Eu falo para as pessoas assim, depende muito da situação que a pessoa tá. Acho que tudo na vida, qualquer decisão a gente tem que medir os ganhos versus as perdas. Então, ok, eu vou me posicionar politicamente. O que eu vou ter de ganho em relação a isso? No meu caso, eu vou ter o ganho de clientes que pensam como eu, amizades com os mesmos valores, o alívio de poder falar o que eu penso, de não ter que fingir ser um personagem. Então, tem esse lado dos ganhos. O que eu perco em contrapartida? Perco, talvez, seguidores que não concordam, mas seguidor vai e vem. Então, os meus ganhos são maiores que as minhas perdas. Eu prefiro ganhar cliente e perder seguidor. Então, para mim, vale a pena. Mas, por exemplo, eu até dei esse exemplo no vídeo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e aí o seu chefe é comuna, vale a pena se posicionar? Eu acho que não. Porque você vai se posicionar, o que você vai ganhar com isso? Graças a Deus que o meu não viu? Tá bem longe disso. Graças a Deus. Então, o que vai ganhar com isso? Você pode até ser demitido, vai atrapalhar a sua carreira, perder a chance de uma promoção. Ah, não, nesse caso fica quietinho mesmo, concorda? Então, vai muito da situação. E vota certinho, né? Nanda, você que acompanha tão de perto aí a cena internacional, sobretudo os Estados Unidos, a política americana, etc., a economia, eu queria saber de você o seguinte, por quem você torce no sentido de que o mundo estará melhor? Não só os Estados Unidos, mas o mundo estará melhor se o futuro presidente americano for Biden ou for um republicano? Com certeza um republicano. Tem uma frase do Taleb, essa frase é perfeita, ele fala assim, a nível federal sou libertário, a nível estadual sou republicano, a nível local sou democrata e a nível pessoal das pessoas e amigos sou um socialista. Essa frase é incrível, porque mostra a diferença de comportamento mesmo, né? A nível federal, quanto menos intervenção, melhor. Então, libertário. A nível estadual, um republicano. Porque eu acredito sim que vai entrar um republicano. Não sei quem ainda. Estava falando do DeSantis, né, o governador da Flórida, mas eu acho que ele se queimou muito também ultimamente. Mesmo se for o Trump, o candidato, é melhor o Trump? É melhor, com certeza melhor que o Biden. O Biden enfraqueceu muito a economia americana com esses pacotes aí trilionários, essa injeção de dinheiro maluca. Eu acredito que entra o republicano, isso sem dúvida. Agora, quem vai ser é difícil, né? E até assim, isso é um outro ponto em relação ao dólar, né? Porque, historicamente, partidos republicanos, eles foram mais fortes em relação à moeda. Então, esse é até um fator positivo aí para as eleições americanas no ano que vem. Então, eu acho que entra um republicano, sim. Perfeito. E na sucessão do Lula? O que é que você acha que vai rolar? Ai, gente, do Brasil, eu nem sei o que pensar, viu? Assim, o Brasil, a mentalidade, as pessoas são muito comunas no Brasil, gente. Eu não sei o que pensar, não sei nem o que esperar, assim.
Eu não vejo um nome hoje. Consolidado. Na verdade, eu acho a direita no Brasil muito desunida em relação à esquerda. E, assim, umas tretas assim, entre pessoas de direita, que talvez se elas se unissem em relação ao inimigo em comum, talvez teriam melhores resultados, né? Mas eu não vejo uma direita unida assim hoje. Claro que tem as particularidades, né? Tem pessoa que é mais libertário, outra é conservadora, outra é liberal, outra... Mas, assim, o importante é não ser comuna, entendeu? Nessa hora tinha todo mundo se unir e não ficar discutindo essas diferenças, né? Perfeito. Ana, para a gente encerrar a conversa, infelizmente temos que encerrar, né? Em razão do tempo, mas eu gostaria que você nos contasse para quem estiver nos assistindo, como encontrar você nas redes sociais, enfim, qual é o contato com a sua empresa, com você mesma e tal. Beleza, eu faço mais conteúdo para o YouTube mesmo, então Nanda Guardian no YouTube. Uso o Instagram também, Nanda Guardian, sem i, sem letra duplicada, porque tem uns perfil fake aí que ficam criando, mas o meu é só Nanda Guardian no Instagram. E o meu e-mail também, para quem quiser entrar em contato com a empresa, é fernanda@guardiantrustcapital.com. Pode entrar em contato, ou então mandar no inbox do escritório, que é Guardian Trust Capital, que eu também vejo o inbox do escritório por lá. Então, esses são os meus contatos. E eu queria, Cláudio, antes da gente encerrar, dar um testemunho aqui do quanto a Nanda é querida. Eu passei um tempo conversando com a assessoria dela e ontem ela pegou o telefone da assessoria, me mandou uma mensagem, falou, olha, tô chegando, tal hora, e a gente foi se organizando. Quero te agradecer, tá bom, pela sua atenção. Agradecer a você, Cláudio Humberto, pela oportunidade de estar aqui do seu lado. Você que é uma grande fera do jornalismo. É o chefe que não é comuna. Que não é comuna, que é um presente de Deus na minha vida. Então, assim, o Cláudio, ele gosta de falar das pessoas da seguinte maneira. Fulano é um grande brasileiro. Você também é um grande brasileiro, Cláudio Humberto. Obrigada a vocês por essa oportunidade. E aí, acho eu que agora... agradeço, gente. Foi muito boa a conversa, viu? Nanda, a gente abriu aqui essa série... como disse, de maneira absolutamente luxuosa, viu? Você vai nos trazer muita sorte, assim como desejamos para você toda a sorte do mundo, que o seu negócio prospere, obrigada. Que você seja cada vez mais feliz. Nossa, obrigada, gente. Fico feliz. Pode contar comigo mais vezes também. Eu estando em Brasília, ótimo. A gente grava de novo. E vocês em São Paulo também. Tá que eu vou montar um estúdio bonito assim também. Maravilha. Tá bom, obrigada.